Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 2 de julho de 2024, estamos na 13ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus diz: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Compreendamos, amados irmãos, a vida, a vida de todos nós, ela é cheia de altos e também de baixos, A gente vive, ora a gente ganha, ora a gente perde. Mas, amados irmãos e irmãs, é isso que faz o nosso viver um acontecimento único e extraordinário. E é claro, a cada fase da nossa vida, amados irmãos, a gente aprende um pouco mais, a gente vai crescendo, vai se tornando uma pessoa melhor a cada dia. E é claro, cada fase, lembrem, tem o seu aprendizado. Por isso, cada fase é o que, amados irmãos? É insubstituível. E é claro, não tem preço, o nosso viver, o nosso aprender. Assim, amados irmãos, o futuro nos trará novas experiências, mas não repetirá. Veja, o futuro vai trazer coisas novas, mas ele não vai repetir as que ficaram no passado. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós precisamos ter a coragem de fazer a diferença hoje, Ou seja, eu preciso, amados irmãos, tomar decisões hoje, justamente para poder viver no amanhã algo novo. Porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, então não tem como amanhã ser um dia diferente do hoje. E assim, amados irmãos e irmãs, se nós continuarmos tendo as mesmas atitudes, fazendo as mesmas coisas que já fizemos no passado, é claro, nós não vamos sair do lugar onde estamos, pois foi justamente, amados irmãos, estas mesmas atitudes, essas mesmas coisas que nós fizemos, que nos trouxeram para onde nós estamos hoje. Ou seja, onde nós estamos aqui foi consequência de tudo que nós fizemos no passado. E assim, amados irmãos e irmãs, como nos fala o Mestre Jesus, o medo é inimigo da fé. Vejam, por que vocês têm tanto medo? Ainda não têm fé? E assim, amados irmãos e irmãs, sem fé a gente não vai suportar o vazio. A gente não vai suportar a falta de segurança. Porque normalmente as pessoas têm dificuldade de ter fé porque elas querem segurança. E a fé, amados irmãos, é a gente acreditar naquilo que a gente não está tocando, naquilo que a gente ainda não está vendo. E assim, amados irmãos e irmãs, lembremos as aves, os pássaros. Eles, amados irmãos e irmãs, para poder voar, precisam abandonar a segurança do seu ninho, ou o chão debaixo dos seus pés. Sem, amados irmãos, sem a ave dar aquele salto, sem abrir as asas, vejam, ela não vai sentir, amados irmãos, o vento tocando as suas asas, E se ela não sente o vento tocando, amados irmãos, ela vai acabar atrofiando as suas asas. Mas por quê? Porque ela vai se acomodar cada vez mais. E assim
também somos nós, amados irmãos. Se a gente não tem atitude, a nossa vida não muda e, é claro, a gente vai acabar ficando preso no nosso comodismo. Mas, amados irmãos e irmãs, se tivermos a coragem de viver, né, a nossa vocação, de viver, amados irmãos, né, tomando cada dia, aprendendo um pouco mais, a cada dia superando novos obstáculos, a nossa vida vai ganhando um novo vigor. Por quê? Porque a cada desafio a gente vai aprendendo cada vez mais. A gente vai se tornando pessoas cada vez melhores. E, é claro, cada obstáculo, amados irmãos, não estão aí para o nosso mal, estão aí justamente para o nosso crescimento. E, é claro, Deus, amados irmãos, Ele coloca esses obstáculos, Ele permite esses obstáculos na nossa vida justamente para nos fazer crescer. Lembrem? A dor, quando ela é compreendida, ela nos faz crescer. Agora, a dor, quando não é compreendida, quando você não compreende o seu propósito de vida, você vai acabar sofrendo. Inclusive, uma coisa que eu postei no Instagram esses dias, né? Que tem pessoas, né, que clamam. Ou seja, o que é que diz a Escritura? Deus ouve o clamor do seu povo. Por quê? Porque aquela pessoa que deseja mudar, ele está clamando. Ele está constantemente diante de Deus pedindo forças para mudar. Mas, pelo contrário, tem pessoas que não clamam, mas reclamam. E o que é que acontece? Vejam, quando você clama com fé. Quando você reclama justamente porque não tem fé. E se você não tem fé, amados irmãos, já está dizendo, você vai ficar preso no mesmo lugar. Você não vai ter a coragem, como eu já falei, de abrir as asas e poder então superar os obstáculos que a vida tem para nos oferecer. Mas é claro, ela está aí para quê? Para nos fazer crescer, né? Não para nos fazer sofrer. A gente sofre justamente porque a gente não quer aprender. Lembrem? A dor é a vida ensinando. O sofrimento sou eu não querendo aprender. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.